Mais um Falazada começando e hoje, Marco Túlio, ó, mais uma vez a gente tá recebendo aqui um conterrâneo meu lá de Ouro Branco. Cara, Rodrigo gosta da galera de Ouro Branco. Quando a de Ouro Branco é bom salientar, entendeu? Que várias frentes, jogador igual eu, só que ele é muito melhor que eu, né? Eu achei que você ia falar que tava no nível. Ô, Jonathan, você é mentiroso. prazer recebê-lo aqui. O Jonathan já era um dos que a gente já tinha comentado, da galera pedindo para trazer, da região aqui. E bom demais a gente poder trocar essa ideia com você aí. Prazer é meu, agradeço o convite aí de estar podendo participar do Falazada com vocês aí. Espero que seja uma boa resenha e que nós possamos aí estar mostrando para as pessoas que têm alguma curiosidade ou alguma dúvida com relação a como eu comecei a minha carreira, o que eu venho fazendo hoje em dia. E vamos ver o que vai sair dessa resenha. Não, vai sair muita coisa boa. Inclusive, Arthur, sabe que ele começou lá na IA? Rodrigo fala da EA aqui direto. Não sei se você lembra, na época que você jogou na IA, você ficou quanto tempo lá? Pouco, né? Você ficou pouco. Eu fiquei dos 8 anos até os 12, 4 anos na IA. E quando você jogava lá, você jogava de quê? Era de lateral? Não, eu era atacante no campo. Era atacante. Na verdade, na época existia pontas, né? Hoje existe, mas se dá outro nome. Hoje se dá o nome de extremo. Mas na época eu era ponta direita. E disputava esses campeonatos todos aqui da região. Congonhas, Lafayette, Ouro Branco também. E aí, aos poucos, né, depois da minha chegada no Cruzeiro, eu fui migrando para lateral. No Cruzeiro que você começou a ir para lateral e tal. Foi. Antes de eu ir para o Cruzeiro, eu fiz um teste... Uma peneirada, na verdade, no Atlético Mineiro. Não passei. E depois eu fiz um teste numa escolinha do América, que chamava San Marcan. Passei, só que eu já tinha um teste agendado no Cruzeiro. E aí eu já tinha falado com a minha mãe. Mãe, se eu passar no Cruzeiro, eu vou querer ficar no Cruzeiro. E aí a gente foi fazendo teste, eu passei, fiquei indo e voltando durante 7 meses. 3 vezes ou 4 vezes na semana. Indo e voltando, tive que trocar de colégio, porque os treinos lá eram à tarde, então tive que trocar de colégio e estudar de manhã. Isso aí, novinho ainda. 13 anos. 13 anos. Que isso, 13 anos. Imagina você batendo 4 vezes por semana no BH. É isso aí, rapaziada. Eu chegava lá e ainda tinha que correr pra caramba. E tinha dia que era físico, só físico, pegada. Não é fácil, não. Tem muitas crianças que sonham em ser jogador de futebol e... Hoje até menos do que antigamente. Hoje tem muitas opções, né? Tem muitos garotos aí que querem ser youtuber, querem fazer outras coisas, né? Mas na minha época era muitos meninos querendo ser jogador de futebol e poucos sabem o que é realmente para se tornar um jogador profissional. É bem complicado. Naquela época era mais difícil. Hoje em dia... os clubes estão mais bem estruturados, conseguem oferecer uma condição melhor de moradia, né? E aí fica cada vez mais fácil. Mais fácil entre aspas, porque a concorrência é muito grande. E quando você estava nessa transição assim, né, da EA pro Cruzeiro, o que você achou que era o maior desafio nessa época para você, assim, lá com 13 anos? O que você achou? Na época, quando eu cheguei, para mim o maior desafio era passar no teste e depois de passar, continuar treinando bem, né? Porque a maioria dos atletas daquela época minha era de Belo Horizonte. Então, assim, eu já chegava cansado da viagem, né? E com o pensamento sempre de ter que mostrar o meu melhor, porque... Afinal de contas, eu não estava alojado ainda, eu ia e voltava. Então, eu ficava naquela dúvida sempre de, a qualquer momento, os caras me dispensar, porque, além de não poder alojar meninos daquela idade na época, era muito mais cômodo para eles ter um menino da região ali de Belo Horizonte, Venda Nova, enfim, né? E era essa coisa que pesava. Eu lembro que, na época, tinha um zagueiro mais lento e um outro mais rápido e mais forte. E toda vez que a bola caía nos meus pés, eu ia para cima desse mais lento, dava nele uma meia-lua e quando vinha o outro eu tocava. E aí, cara, graças a Deus deu certo, né? Chegou um momento que os meus pais tiveram que conversar com o pessoal da diretoria do Cruzeiro para saber se realmente eles queriam contar comigo, porque já estava ficando pesado financeiramente, se vai e volta, alimentação, gasolina, não sei o que e tal. E aí... meio que meu pai botou eles na parede, né, junto com a minha mãe, e falaram, olha, tá ficando pesado pra gente as despesas,
a gente precisa ver se o Jonathan vai ficar, como é que fala? Alojado aqui com vocês, porque senão a gente vai ter que parar de trazer ele, vai ter que... E aí eles conseguiram para mim um alojamento lá, e aí eu fiquei, dos 13 até os meus... Na base, dos 13 até os meus 19. Meu primeiro jogo foi com 18, no profissional. Mas aí eu fui para a Copa São Paulo com 19 e daí eu voltei pro profissional depois da Copa São Paulo. E aí na Copa São Paulo você já foi como lateral? Já era lateral. Desde os meus 14 anos eu já virei lateral. Porque um lateral direito machucou, o treinador na época me fez um teste comigo na lateral, jogava com 3 zagueiros, então eu estava praticamente como um ponta, e aí ele gostou e eu fui ficando. E foi bom para mim. Para um cara ofensivo, quando tem 3 zagueiros, é bom, né? É melhor porque ele tem mais liberdade. O cara, quando joga na linha de 4, a primeira função dele é defender. Sabia disso, Marco? Do lateral? O Marco tudo disse que é bom de bola. Nós vamos ter uma pelada final de ano na Ouro Branco. Inclusive, se quiser jogar no meu time, bom reforço, Marco. Antes eu vou ter que ver os vídeos de você jogando primeiro. Bom reforço o time. O outro time não vai aceitar, não. Felizmente. Eles já não estão aceitando o Marco Túlio, que é, não sei dizer que é bom. Não, meu pai era muito bom. Meu pai jogava muito. E eu herdei um pouquinho. Eu não sou ruim, não. Mas também sou muito bom, não. Mas no meio desses pernas de pau aí... Não, aí o compromisso... Vai fazer uma graça. Mas diz ele que jogou comigo, né? Então, não, com você não joguei, não. Jogou no mesmo joguei, time. não. Já joguei com o Caio, já. E aí, Caio, ele era bom ou não? Ele era goleiro, né? Não. Ih, Adriano que era goleiro, pô. falou que era goleiro. Goleiro. Não lembra? Brincadeira. O Rodrigo tem cara de goleiro mesmo. Não, mas eu comecei como goleiro mesmo. Lá. Na EA eu comecei Tá como vendo goleiro. aí, ó? Se eu me lembro isso. Na EA eu comecei como goleiro. Aí eu fui... Nós atletas, a gente brinca que goleiro não é jogador, não. E o goleiro reserva? Goleiro reserva na Copa do Mundo. Deve ser meio foda. Né? mas pelo menos tá... Não, é igual, muito por exemplo, foda, mas... na Copa de 2002 lá, o Vampeta fez a turma toda tirar foto. Pô, os reservas apareceram tudo. Reserva nessa daí, top. Tem muito reserva de luxo. Tem reserva top. E, o Jonathan, e aí quando você chegou no Cruzeiro, assim, né, depois que você já estava lá, essa questão de ir e voltar, quando você já começou a ficar lá, que você começou a ver desafio, assim, vontade de voltar para casa, tinha direto, como que é? Isso não, cara. Isso às vezes acontecia quando eu ficava chateado de não estar jogando, ou de acontecer alguma coisa do tipo de brigar com o treinador. Porque eu vinha a Ouro Branco todo final de semana, por ser perto. Mas eu lembro que tinha meninos lá da minha idade, na época de Tocantins, Bahia, Natal. Então, assim, esses meninos via a família uma vez por ano. E aquela época era completamente diferente, porque hoje em dia a gente consegue ligar o telefone e ver a outra pessoa. Naquela época não tinha como. Não tinha. Então, assim, nesse ponto, para mim não foi tão pesado. O momento mais desafiador também era quando ia mudar de ano, porque aí você passa de uma categoria para outra. E sempre tinha corte. Tá. Sempre cortava a cabeça dos negros. E aí a gente ficava tudo E aí esperto. muda a comissão, muda tudo. Muda a comissão, muda tudo. E aí a gente fica preocupado, né? Porque cada treinador tem uma mentalidade. Eu tenho um amigo que começou comigo nos 13, chegou nos juniores, cortaram a cabeça dele e ele perdeu ali, perdeu entre aspas, 5, 6 anos da vida dele que ele poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas assim, faz parte do crescimento, com certeza ele aprendeu muitas coisas ali dentro, porque querendo ou não, é uma lição de vida lidar ali dentro com garotos de todos os lugares, com classe média, alta, baixa, e cada um com as suas ideias, cara. Então, assim, serviu de aprendizado para ele, assim como serviu para mim. Graças a Deus eu pude continuar, né, seguindo carreira, mas é um meio muito, muito difícil, cara. Da minha época de 13 anos, daquela galera de 13 anos, só eu me tornei profissional. É muito difícil. É difícil do Cruzeiro, é muito difícil, porque a concorrência é muito grande. E eu me lembro nas categorias de base nós jogarmos contra grandes equipes nos campeonatos e de pouquíssimos atletas
que naquela época era muito bons jogadores dos outros times, São Paulo, Palmeiras, né? E os caras não viraram, velho. Você lembra de algum que, tipo assim, que você jogou contra e você fala, pô, esse cara era bom na categoria de base e ele virou profissional. Você lembra de algum assim? Ou não, você não lembra de algum? Lembro. O Arouca, O Arouca? jogamos junto na seleção. Teve o Toró também, que O Toró era do Flamengo, né? do Flamengo. O Ederson, que jogou no Flamengo, Aham. né? Que aposentou. Tantos outros, cara. Mas assim, a grande maioria É, fica pra trás. eu A imagino. grande maioria fica pra trás. É, porque eu vejo, assim, né, igual eu acompanhava muito Corinthians, aí via lá a copinha e tal. A Buda me veio agora na cabeça, se tornou Aí profissional. tinha, tipo assim, o Lulinha, que na categoria de base era o cara. E aí chega no profissional, ele não foi tão bem e tudo, e aí o cara... Tem muitos outros aí que na base eram fenômenos, chegou no profissional, não conseguiram ter o mesmo desempenho da base. Mas é porque é muito diferente, cara. A base do profissional é muito diferente. Você acha que é muito psicológico? Também. Na base, a gente não tem a pressão de torcida, não tem uma imprensa que cobra, não tem um torcedor que cobra. Você chega no profissional, você é mais um, porque ali já tem os caras que são consagrados, ganhando rios de dinheiro. Então, assim, acaba que aquele brilhantismo, o estrelismo que você tem na base, a hora que você chega ali no profissional, ninguém quer saber, ninguém sabe quem é você. Então, precisa ter um psicológico muito forte. Na verdade, o atleta de alto nível, de alta performance, se ele não tiver uma mentalidade muito forte, muito pesada, ele fica para trás. E você lembra do seu primeiro jogo como profissional, assim? Lembro, meu primeiro jogo contra o profissional foi em 2004 contra o Flamengo. O último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, a gente perdeu de 6-2. Foi a minha estreia. Cara, eu acho que eu lembro desse jogo aí, velho. Perdemos de 6-2. 6-2, acho que eu lembro disso aí. Oi? Felipe fez um golaço de cobertura na época, Felipe Meia. Felipe É jogava mesmo. muito. Felipe jogava muito. Jogava. Craque. E aí você começou como titular nesse jogo ou Não, você entrou no... entrei no segundo tempo. Na época, quem me deu a primeira oportunidade foi o Ney Franco. Ah, foi o Ney Franco? Aí eu joguei esse jogo, aí voltei pra base, fui pra Taça São Paulo, e aí depois eu voltei pro profissional. E aí eu fiquei alternando profissional e juniores. Eu treinava pelo profissional, jogava pelos juniores. Treinava pelo profissional, jogava pelos juniores. E você ficava, tipo, pensando, pô, não vão me dar mais oportunidade, não? A gente sempre pensa, né, cara, mas a hierarquia, ela existia e ainda existe. Não adianta um atleta chegar e achar que vai tomar conta da posição, a não ser que o cara seja muito, muito craque, né? Então, no meu caso, foi uma transição natural. Eu ficava chateado de estar treinando profissional e ter que descer pro júnior para jogar, mas eu tinha que descer e tinha que jogar, entendeu? E eu sabia que às vezes se eu jogasse mal, o pessoal da base ia reportar isso para o pessoal do profissional e ia acabar me deixando lá de stand-by, de castigo e tal. Então, assim, é uma transição difícil, porque o ideal é você chegar no júnior, pulou pro profissional, ficar no profissional. Só que às vezes o atleta, ele precisa jogar. E como eu não ia ter oportunidade de jogar lá, eles me mandavam para os juniores para jogar. Só que na minha cabeça eu já sou profissional. Então é difícil você ter esse equilíbrio. Acaba que, querendo ou não, você deixa um pouco subir para a cabeça. Então aí você chega com os outros meninos. Então, assim, acaba que você se acha um pouco mais. É bem difícil, cara. É bem difícil. É bem difícil. É a mesma coisa você estar numa empresa, você é um estagiário, do nada o gerente te puxa para diretor, ou o diretor te puxa para gerente, então você está sendo tá dando ordem no supervisor que te contratou como, tá entendendo? Sim. É diferente, então as pessoas também te olham diferente. Tem que ter uma cabeça muito boa. E um vestiário depois desse jogo, como é que foi? Cara, eu lembro muito pouco. Naquela época o Cruzeiro ele não estava almejando mais nada, então todo mundo já estava pensando em férias. Tava mais testando e Para tal. mim foi maravilhoso poder estrear no profissional, mesmo que perdendo. Eu queria era jogar, né, cara? Queria estrear. E para mim foi uma experiência muito boa, porque a gente, na época, eu via os caras pela televisão, via aqueles craques todos e tá jogando com eles ali de repente, mesmo que adversários, né? Os do Cruzeiro via pela televisão, mas depois a gente passou a treinar. E aí essas coisas, elas vão amadurecendo a gente, né? E acaba que se torna uma coisa muito normal, entendeu?
ver essa galera, né? Mas a galera das categorias de base tem muito contato com os profissionais? Não Antes tem. de subir? Não tem contato. Mais os juniores. Porque já está na fase de transição júnior profissional ali. Às vezes acontece um coletivo contra, né? Aham. Às vezes pega uns 3, 4 meninos para completar o profissional. Então acaba tendo mais. Agora do juvenil para baixo é difícil. Difícil. Muito difícil. Depende do clube. Depende do clube, mas assim, por exemplo, no Atlético Paranaense é tudo integrado. Então tem esse contato. Lá no Atlético Paranaense a gente almoçava junto com os meninos. Fisioterapia era a mesma coisa. Na academia era a mesma, tudo integrado. No Cruzeiro já não era, entendeu? No Santos já não era. No Fluminense já não era. Os clubes que eu passei não eram assim, só o Atlético Paranaense. Muitos poucos clubes não E é assim. dessa experiência que você teve, você achou que era legal ter isso tudo junto? Eu não acho que é legal, não. Eu acho que tira um pouco o brio do atleta jovem de querer se tornar profissional. Porque assim, quando eu era jovem, o que eu pensava? Cara, como que será que é o campo que os caras treinam? O que será que eles comem lá no refeitório deles? Você fica com aquela curiosidade. Pô, eu queria vestir aquela roupa que eles vestem. Como que será que é o vestiário deles? E como os caras vê a gente o tempo todo ali. Já vive, né? Tipo, O tempo todo ali, os meninos passavam por nós e nem cumprimentavam. Então, assim, acaba tirando um pouco, sabe? E a gente, quando o nosso supervisor chegava pra gente para falar que a gente ia treinar no profissional, cara, a gente subia motivadaço. No Atlético, muitas vezes, acontecia do atleta subir desmotivado. Entendeu? Então, eu acho que isso tira um pouco a gana, sabe? Eu acho que quando a gente tem a curiosidade e a sensação de querer ver o que a gente ainda não viu, a gente fica naquela expectativa. E com os meninos do Atlético Paranaense não acontecia tanto isso, porque a gente praticamente sentava na mesma mesa para comer. A única coisa que diferenciava o profissional da base no Atlético Paranaense era carro e salário. O resto era praticamente tudo igual. Tudo igual. E aí no Cruzeiro, você lembra do seu primeiro jogo como titular? Cara, não vou lembrar. Você jogou, foi no Mineirão, no Mineirão, você lembra com a torcida? Não, isso eu lembro. Agora o primeiro jogo eu não vou lembrar. Tem muito tempo. O primeiro jogo meu titular. Você lembra, Caio? Não lembro. Não vou lembrar. Não vou lembrar. E uma coisa que eu queria perguntar. Alguém que você treinou assim na EA, que você lembra, você fala assim, pô, esse cara era muito bom, mas ele não... Igual você comentou dos jogadores, um cara que era muito bom que treinava com você na EA, que não virou profissional assim? Você lembra dele e fala, pô, esse cara era fenômeno lá e... Cara, não tem. Porque o que aconteceu? Saiu alguns jogadores da EA na época, que foi o João Paulo, o Nandinho, né, da minha época. Só que assim, eles não chegaram a chegar aos juniores, assim, por exemplo, entendeu? Eles chegaram mais ou menos até o infantil, assim, e saíram. Então, assim, não dava para ter certeza se ia chegar ao profissional ou não. É muito cedo para falar se um jogador de 14, 13, 12, até os 16, 17 anos vai se tornar profissional. É muito cedo, é difícil, é arriscar, é como se você estivesse chutando com os olhos fechados. Entendeu? É muito difícil de acertar. Então, não tinha como saber. Na época, a gente tinha vários destaques aqui na região. Não só na EA. Aqui em Lafayette tinha muitos jogadores bons também, que inclusive chegaram a fazer teste no Cruzeiro, mas ficaram pouco tempo, entendeu? Então, é difícil de falar. Porque, cara, é o que eu costumo dizer. Às vezes chegam pais de alguns meninos perguntando como que é, pedindo para arrumar teste. Pô, meu filho é bom. Às vezes não é nem pai que chega, chega um treinador, pô, fulano de tal é bom, não sei o quê, tem que arrumar um teste para ele. Cara, mas é o que eu falo, o cara ele é bom na região. Chega lá, cara, são os melhores de cada região. Tá entendendo? E às vezes acontece de ir e chega lá, se frustra. Porque tem outros melhores. Sim. E como eu disse, a concorrência é muito grande. Eu me lembro que mesmo nessas indas e vindas minhas para Belo Horizonte, mesmo depois de alojado lá, cara, chegava ônibus de teste para fazer teste. Ônibus para fazer teste. E era todo dia que a gente tinha treino, tinha ônibus de menino novos para fazer teste. Então, assim, é muita gente, é muito concorrido. Vocês não têm ideia da concorrência que é. E quanto mais a gente vai ficando velho, a gente fala que é um funil.
E vai realmente se afunilando, porque como eu disse, quando vai passando os anos, a gente vai ficando mais velho, e troca de comissão, eles vão mandando a galera embora. E vai ficando, né, eles vão lapidando ali os melhores e tal, e vai, entendeu? Vai Então é filtrando. difícil, cara, é difícil. Então assim, o cara precisa ter talento, o cara precisa ter sorte, o cara precisa que o treinador goste dele. Então precisa de muita coisa para se tornar. E o que os caras buscam nessas peneiras, assim? Você que já teve em todas as etapas. Cara, quando se é novo, eles buscam, na minha época, o jogador que era mais alto, ele já saía em vantagem. Aham. Quando ele era mais alto, ele já saía em vantagem. Força, estatura, Por que velocidade. um menino de 12, 13 anos, você consegue trabalhar ele para ele melhorar fundamentos técnicos, melhorar a coordenação motora, enfim, né? Então eles buscavam muito isso. E muita gente achava realmente que eu talvez não fosse passar, porque eu era muito pequeno e muito magrinho na época dos meus 13 anos. Então, eu cheguei no Cruzeiro, porra, era só brutamonte da minha idade. Né? Eu era um dos mais novinhos. E quando a gente jogava AEA contra Cruzeiro, cara, a gente via os caras. Os caras eram muito grandes. Parecia 10 anos mais velho. Cara, muito grande, muito forte. Então acaba que a gente fica com aquele receio realmente. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí você ficou no Cruzeiro um tempo, né? Quantos anos você ficou no Cruzeiro? Fiquei no Cruzeiro 11 anos. É o clube que você mais tem jogos, né? É o Cruzeiro. Eu fiquei no Cruzeiro 11 anos, desde os meus 13 até os meus 24. E teve um ano que você ganhou como melhor lateral do Campeonato 2009. Brasileiro. 2009. Em 2009 eu ganhei como melhor lateral. E aí você já estava, desde 2004 que você já vinha, né? 2009 você já era... Em 2005 eu realmente tive a afirmação no profissional, né? E aí eu continuei, fiquei de 2005 até 2010. No Cruzeiro. No Cruzeiro, no profissional. E aí em 2011 eu me transferi para o Santos. E fiquei lá por 6 meses. E o que você viu? Porque você estava, né, bem no Cruzeiro, tinha sido lateral do Brasileiro e tal. Você viu o projeto do Santos, achou legal e... Naquela época o Adilson Batista era o treinador, né? Ele saiu do Cruzeiro, foi pro Corinthians, e aí depois ele foi pro Santos. E aí o Santos queria fazer um time muito forte para ganhar a Libertadores e outros campeonatos que não ganhava há muito tempo. Né? Ali já tinha o Neymar, já tinha o Ganso, já tinha o Elano que tinha voltado da Europa. E eles quiseram fazer um time muito forte e realmente eles fizeram um time muito forte. Então o Adilson naquela época ele me ligou, eu já queria sair do Cruzeiro, né? Porque eu já estava há muito tempo, precisava buscar uma valorização maior, porque quando o atleta ele é da base, naquela época, ainda hoje, ele é pouco valorizado, né? Ele é mais valorizado quando ele sai do clube. E aí surgiu essa oportunidade de ir para o Santos, através do Adilson, eu fui, mas ele teve uma falta de sorte lá, perdemos um jogo, e aí o Muricy Ramalho estava dando sopa no mercado. E aí... Naquela época o Muricy era o cara do momento, né? E aí trocaram o treinador, mas eu fui muito bem com o Muricy também. O Muricy um excelente treinador, assim como o Adilson, né? E nessa ocasião nós ganhamos a Libertadores, eu ganhei o Campeonato Paulista pelo Santos, e aí depois eu fui vendido para a Europa. Você jogou poucos jogos pelo Santos, eu lembro que você fez um gol Não, acho que foram 2 na Libertadores, não foi? Nessa que você foi campeão? Na Libertadores eu fiz um. Nessa que foi campeão. Nessa que foi campeão. Aí eu lembro que você rapidinho já foi para... aí eu fui embora para a Inter de Milão. Né? Eu joguei poucos jogos, eu tive muita lesão na minha carreira. E no Santos também. Depois que eu cheguei na Europa, as minhas lesões elas diminuíram com relação à lesão muscular. Porque aí eles fizeram uma palmilha para mim ortopédica, corrigindo a minha pisada, a minha postura, corrigiram a questão de peso. Então diminuiu bastante as minhas lesões. E era muito diferente esse tipo de tratamento, assim, de fisioterapia, físico, questão de treinamento mesmo, técnico. Muita diferença, muito diferente, distante. muito diferente. A Europa, não é à toa que a seleção brasileira, a maioria dos atletas é da Europa, né? Todos lá, né? É isso aí, é diferente. E no Santos, como é que foi? O Neymar era muito novo, né? Neymar, se eu não me engano, na época tinha 18 ou 19 anos. E ele tava meio que despontando. Já Tinha um ano que ele tava, né? Assim, acho que ele tava... Já o Neymar, ele já era considerado a maior joia brasileira daquele momento.
Ele tinha ganho a Copa do Brasil. Já tinha ganho a Copa do Brasil, ele participou daquela campanha de 2010, onde tinha Robinho, Ganso, né, o André. E o Neymar, ele já era esse fenômeno todo com 19 anos. Ele não é o Neymar de hoje, não é à toa. Não é à toa. Até nos treinamentos, a vontade dele era incrível. Como é que era treinar com o cara no... Como é que cara, na época eu era jovem, né? E assim, a gente treinava lá um contra o outro, mas ele sempre muito brincalhão. Muitas pessoas falam coisas horríveis dele aí, mas eu, como convivi com ele naquela época, não tenho nada a dizer de ruim, muito pelo contrário, um cara de grupo, um cara sempre feliz, que dá sempre gargalhada, brinca com todo mundo. Hoje, eu não sei porque já tem muito tempo que a gente não joga junto, né? Mas é um cara que naquela oportunidade ali, ele já tinha os holofotes todos virados para ele, né? Ele já era um jogador super badalado, onde nós íamos jogar, tinha que ter segurança em volta dele, porque ele arrastava a multidão mesmo, isso com 19 anos. Então é difícil também para um jogador jovem daquele jeito, já ganhando dinheiro da maneira como ele ganhava, fama e tudo mais, e ter uma cabeça centrada. Então eu costumo dizer que eu vejo muitas pessoas dizendo que o Neymar é um cara muito malo, um cara mascarado, um cara nojento e não sei o quê. E às vezes eu costumo dizer que se fosse outro, talvez, no lugar dele, poderia ser um cara completamente snob, né? Porque a gente sabe hoje que o Neymar é a estrela brasileira, né? A gente sabe que é um nome mais forte do futebol brasileiro hoje e um dos mais fortes também no mundo. Então, sim, é difícil, cara, um jogador jovem do jeito que ele era, naquela época já, ser cotado para ir para a Copa do Mundo, como ele e o Ganso eram, e manter o foco, né? E o cara continuou mantendo o foco e a constância, tanto é que ele continuou sempre jogando bem, e cada ano que passava jogando bem, até que veio o Barcelona, veio e comprou. Então você pensa bem, o cara com 19 anos ganhando rios de dinheiro, o maior astro do futebol naquele momento com 19 anos, então se não tiver uma cabeça muito boa, o cara se perde. E o Ganso? Porque o Ganso, ele sofreu uma lesão com o Grêmio, né? O Ganso, depois daquela lesão, ele não conseguiu exercer a excelência do futebol que ele vinha tendo no ano de 2010. Ele voltou, né? Voltou muito bem, tanto é que nós tínhamos ele como nosso camisa 10 na Libertadores e nosso titular absoluto, e foi completamente importante para nós naquela situação e ocasião, porque a gente vinha de um momento muito ruim na fase de grupo e a gente conseguiu classificar, e depois que classificou a gente foi embora. Mas ele não conseguiu exercer aquele belíssimo futebol. Foi por causa da lesão? Creio eu que um pouco, mas com certeza tem outros fatores também, né? O futebol, ele é muito dinâmico, a cada ano que passa ele evolui muito rápido, e acaba que certos jogadores têm características que, de repente, com a evolução do futebol, vai ficando um pouco, vamos dizer, não deixado de lado, mas um pouco para escanteio. Por exemplo, hoje a gente não vê mais camisa 10. Hoje se joga com 3 atacantes. Raras equipes jogam com um cara armador. Mas o camisa 10 hoje ele tem que marcar como um volante. Então, assim, a característica maior do Ganso sempre foi o passe, sempre foi uma visão de jogo, lances bonitos, chutar de fora da área. E hoje estão querendo que ele marque. Por quê? Não é o treinador, não é A, B ou C. O futebol está pedindo isso. É uma tendência, né? O futebol está muito físico, muito dinâmico. E se o cara não conseguir se adaptar o mais rápido possível nisso, aqueles que estão vindo vão comendo pelas beiradas e acaba surpreendendo. E aí, quando você saiu do Santos e foi para a Inter, qual foi assim, o maior desafio? Aí foi ficar longe? Não, cara, aí foi difícil assim a língua, porque eu não me esforcei no início para aprender, porque eu vivia no meio dos brasileiros. Chegar num clube como aquele que tinha acabado de ser campeão da Champions League, onde tinha só fera, então os caras tinham muita moral. Então era difícil de tomar o lugar dos caras. Né? Então, assim, acabou que os 6 meses que eu fiquei na Inter, depois de 6 meses eu fui emprestado pro Parma, que foi aonde, para mim, me deu uma bagagem, uma cancha que eu precisava, que lá eu pude jogar, aprendi a falar italiano, porque só tinha eu de brasileiro. Então, assim, para mim foi muito bom o empréstimo pro Parma, porque eu voltei pra Inter mais maduro.
né? E os anos foram passando, esses jogadores foram ficando mais velhos, foram saindo e aí as oportunidades foram aparecendo mais, né? Depois que eu voltei. Mesmo assim, depois que eu voltei do Parma, tive um ano muito difícil, né? Onde tudo caía nas minhas costas, assim como aconteceu no início da minha carreira no Cruzeiro. Mas eu levo isso tudo como aprendizado. Foi uma experiência incrível. Eu realizei um sonho de poder jogar num grande clube da Europa, que é o sonho de todo jogador, de jogar num grande clube da Europa. Eu realizei esse sonho, pude jogar ao lado de jogadores que a gente só via no videogame ou na televisão. Então isso para mim foi especial demais, né? Às vezes chegava gente, até mesmo aqui no Brasil, falando que jogava com o time da Inter e no videogame me colocava na lateral. Então essas coisas são engraçadas, porque eu jogava com os caras, né? E depois tem gente jogando comigo, tá? Então são experiências assim profissional, pessoal, que a gente acaba ficando um pouco, como é que se diz, emocionado, porque, cara, se a gente parar para pensar, olha de onde eu vim. Você é de lá também. Isso é muito doido. Não é verdade? Quando então, você chegou assim, na Inter, quem foi o cara que você falou assim, porra, esse cara... Cara, eu nunca fui o jogador assim de, pô, olha, esse cara tá do meu lado. Nunca fui. De tirar foto quando eu via outro jogador. Nunca fui assim. Meu irmão tá aí, ele sabe, nunca fui, realmente, nunca fui. Ver fulano de tal, trocar camisa com ele. Nunca fui. Eu comecei a procurar para trocar camisa depois que eu já tava mais velho, com 26, 27 anos, que eu fui, porra, cara, não tem camisa de ninguém. Daqui a pouco eu tô parando. Entendeu? De quem? Ah, sim, meu avô era vascaíno, doente na época. Muito, muito sofredor pelo Vasco. Igual o Marco Túlio aí, ó. E aí, cara, eu fiz um jogo contra o Romário, contra o Vasco, e aí o Romário tava, e a camisa do Romário que era a única diferente, já com a faixa de capitão diferente, só ele que tinha assinado na camisa dele. E aí eu consegui trocar para ele e dei pro meu avô, entendeu? Então foi assim... que eu fui atrás mesmo e falei, cara, eu preciso pegar essa camisa pro meu avô. E, inclusive, na hora de trocar com ele, eu falei pra ele que era pro meu avô, entendeu? Não, porque todo mundo queria a camisa dele. Entendeu? Jogo, então, assim, eu dei sorte. Dei sorte porque, por mais que o baixinho tivesse encerrando a carreira dele, cara, era o Romário, o cara... Diferenciadíssimo. Campeão do mundo e, porra, o cara 1000 gols na carreira. O cara que no meio do futebol é uma lenda, né? E nesse período, assim, quem que foi o cara que você jogou no seu time, assim, que você fala assim, não, esse cara era muito... O melhor jogador que eu joguei do meu lado foi o Neymar. Mesmo ele com 19 anos. Sem sombra de dúvida nenhuma. E que você jogou contra, assim, que você fala, pô, esse cara... Cara, contra... Eu joguei contra o Neymar quando eu tava no Cruzeiro, mas nesse jogo ele não tava tão bem, ele tinha acabado de subir profissional. E a expectativa em cima dele era muito grande, e ele não foi tão bem. Tanto é que nós ganhamos esse jogo, se eu não me engano foi o último jogo do campeonato, nós ganhamos na Vila de 2-1. Nós saímos perdendo e a gente ganhou de 2-1. Então, cara, eu joguei contra vários atletas, cara, mas assim... eu joguei contra o Cristiano Ronaldo, peguei o Bale, peguei outros tantos jogadores ali. Bale difícil de marcar, correria demais? Ele um cara muito rápido, um cara muito forte. Só que quando eu joguei contra ele estava no Tottenham, entendeu? Tá. Então, assim, ele jogou muito, muito, muito bem. Muito bem. É um cara completamente difícil, porque além dele ter uma explosão muscular absurda, ele é um cara muito forte. Foi os dois, cara, o Cristiano Ronaldo e o Bale. Foram os dois. Assim que jogaram do meu lado, né, o Neymar, joguei com ele, mas contra mim... não. Na época, o Tevez jogava mais de centroavante. O Nilmar era muito rápido. Nilmar, eu gostava dele pra caralho do Corinthians. Era bom. Na época dele do Corinthians, é muito rápido, cara. Muito rápido. O Nilmar dava trabalho, viu, cara? Dava trabalho. Então, assim, tem muito jogador. Cara, foram muitos jogos, foram muitos jogadores que eu marquei ali. Mas um jogador muito chato, que me acompanhava em todo momento quando eu jogava, era o tal do... Aquele que era do Corinthians, cara, baixinho, pequenininho, enjoado. Jorge Henrique. Puta, baixinho, pequenininho, enjoado. Caralho, o cara não parava de correr, cara. O cara ia pra frente pra atacar e daí eu subia pra
Né, pra atacar, o cara vinha me marcando também, parecia um lateral, velho. Tinha que ver. Igual um carrapato. Nossa senhora. É na época do Ronaldo no Corinthians, que jogava o Jorge Henrique e o Dentinho. Era, ele mesmo. Cara, ele me acompanhava até lá embaixo. E na hora de subir, ele vinha no gás danado. E aí eu tinha que acompanhar ele. Não era fácil não, tá? Ele era muito teimoso, aquele bicho baixinho. Eu ia contra ele também, eu tava no Santos, Cruzeiro Santos, né? E ele era enjoado. Correria. Ele era correria mesmo, eu lembro dele no Corinthians nessa época. Ele era. Aí. E ele marcava muito, ele ajudava muito na marcação. Demais. Dentinho também voltava. Nessa época o time do Corinthians era tudo por conta do Ronaldo, acho assim. Cara, o Dentinho eu acho que já tinha saído. Na época você jogou? Eu joguei com o Dentinho, contra o Dentinho, mas eu acho que o Bruno Henrique não tava. Jorge Henrique, desculpa. Eu não lembro muito bem, não. E com o Ronaldo, você chegou a jogar? Só contra. Só contra? Contra, fenômeno realmente. Mesmo ele um pouco acima do peso como ele estava depois que ele voltou pro Corinthians, ele tinha uma explosão muscular, um pensamento rápido, direita, esquerda. Tanto é que ele veio no Corinthians e fez chover ainda, né, velho? Ainda não, chegou no Corinthians. Fenômeno, velho, fenômeno. Diferenciado. E quanto tempo você ficou na Europa? Aí você foi da Inter, foi pro Parma, voltou pra Inter? Isso, eu fiquei na Itália 4 anos. Eu fiquei 6 meses, os 6 primeiros meses na Inter e depois os outros 6 no Parma. Aí eu voltei e fiquei os 3 anos restantes na Inter. Aí eu tive uma lesão séria no meu último ano de contrato, fiquei praticamente o ano inteiro parado. E aí o contrato acabou, a gente não renovou e aí eu voltei pro Brasil e fui pro Fluminense. Eu fiquei no Fluminense 1 ano e meio. E como é que foi a experiência no Fluminense? Assim? Cara, não foi muito boa, não. Eu voltei depois de muito tempo parado. Joguei 4 jogos em 2015, né? E na minha volta em 2016 eu tive uma pequena lesão no início. Aí eu voltei, comecei a jogar. E eu era um dos mais velhos. Teve um problema lá na época. Eu comecei a falar em nome do grupo todo, a direção não entendeu muito bem, acabou me afastando. Então eu joguei pouco no Fluminense. Joguei pouco. E aí você foi pro Atlético? Aí eu fui pro Atlético, e aí eu fiquei 4 anos no Atlético, onde a gente, graças a Deus, conseguiu os títulos inéditos lá pro clube, né? Conseguimos entrar na história do clube lá. Graças a Deus a torcida lá me ama, e assim como eu também amo eles. A torcida lá parece que é muito top. Calorosíssima. Muito difícil de jogar ali dentro contra o Atlético Paranaense. A torcida empurra o tempo todo. Muito difícil. Ali é um caldeirão, realmente. E a estrutura do Atlético parece que é um time muito organizado, né? De gestão. O Atlético Paranaense, cara, ele é um dos melhores clubes do Brasil hoje e podemos dizer que é um dos maiores também. Porque é um clube que está sempre brigando para estar na Libertadores, é um clube que tem a sua organização muito bem feita, é um clube muito bem administrado pelo presidente e todos aqueles ali que são comandados por ele. É uma estrutura fantástica. Tem clubes da Europa que não tem estrutura que o Atlético Paranaense tem. Tem um estádio que só o Atlético Paranaense tem. É o único estádio no Brasil coberto. Então, assim, quando tá chovendo, não chove. Já entendeu? Então, assim, lá dentro não chove, cara. Pode estar caindo o mundo, lá dentro do campo não chove. Fechadinho, entendeu? Então, aí isso faz com que a torcida gritando fica aquela coisa mais abafada. Então, é muito legal de jogar lá. E eu posso dizer que hoje o Atlético Paranaense está no meu coração. Sou grato à oportunidade que eu tive de jogar ali, o reconhecimento que eu tive por eles todos, pela torcida também. Sou apaixonado pelo Atlético, pela cidade também, que é maravilhosa, Curitiba. E espero, quem sabe, um dia ainda poder trabalhar no Atlético, quem sabe em outra função aí, vamos ver. Você pretende seguir carreira no futebol? Cara, eu tô fazendo curso para treinador, né? Tô fazendo o curso da licença B para ser treinador de futebol. Em paralelo, eu venho fazendo outros cursos também, né? Porque a gente tem que estar buscando conhecimento a todo momento. E aí vamos ver o que o destino reserva para nós aí, vamos ver. Outra coisa, você rodou o Brasil inteiro, morou em grandes cidades na Europa, morou também, e agora voltou para aqui, para a região. A gente gosta de falar muito disso, de valorizar a região e tal, e mostrar também que aqui tem muita coisa boa. Por que você voltou? Você acha que aqui é um lugar muito bom para morar e tal? Cara, eu acho que Ouro Branco é uma cidade muito, muito legal de se viver. Porém, eu e a minha família, nós moramos
praticamente mais da metade da nossa vida em cidade grande, movimentada. E a cidade de Ouro Branco é uma cidade muito pacata. Sim. Uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. A gente brinca que não tem condomínio de casa, mas os bairros parecem um condomínio, porque é muito tranquilo. Então a gente às vezes sente falta de uma agitação, né? Eu tenho uma casa em Ouro Branco, a gente decidiu voltar para cá nesse momento, mas a nossa intenção, ano que vem, no mais tardar no meio do ano, é sair, né, para outro lugar, ainda não definir para onde nós devemos ir, isso aí vai depender do que eu vou estar fazendo, enfim. Até pelo objetivo. Mas aí eu sou suspeito de falar de Ouro Branco, porque todas as minhas férias eu vinha para Ouro Branco, ficava em Ouro Branco, né? Construí a minha casa em Ouro Branco e eu vivi muito pouco em Ouro Branco. Então, assim, eu gosto muito daqui porque é uma cidade que, no meu momento de folga, eu queria paz, tranquilidade. E eu vinha para cá, porque eu vivia essa agitação toda de aeroporto, vivia para lá ou para cá o tempo todo, cruzar o Brasil, né? Toda hora. E eu queria essa tranquilidade. Mas é uma cidade que eu sou suspeito de falar porque eu gosto demais de Ouro Branco. E as amizades verdadeiras estão em Ouro Branco, no meu caso. Eu tô tentando levar o Marco Túlio pra morar lá, tá difícil. Tenta levar todo mundo para Ouro Branco. Vai ser prefeito de Ouro Branco. Vai. Você vota em Ouro Branco, John? Não, cara, eu voto em Curitiba. Curitiba? Eu tive que mudar meu título pra lá. E como é que é isso? Tipo assim, aí você vai mudando de uma cidade pra outra, você ia deixando aqui ou você... Toda vez que você ia indo... Não, cara, eu mudei pra Curitiba porque eu já tava lá há muito tempo, mas às vezes acontecia de eu justificar, por exemplo, igual eu estive no Rio, eu justificava. Né? Você tava jogando às vezes. Eu justificava, não votava, né? Então acontecia muito isso. Aí perdeu o voto, Rodrigo. Não, nessa época aí eu não sabia, tá vendo? Agora já eu acho melhor você ficar no que você está fazendo, porque a política é um meio muito complicado. É complicado, complexo demais. Demais. Ô, Jonathan, no final aqui, a gente tem um quadro que é que você fala uma frase, dá uma dica, né? O que você quiser aí deixar de ensinamento para a turma que está ouvindo o podcast. Tenho certeza que muita gente que te pede aí esses testes aí vai ouvir esse episódio, aí você pode falar isso aí agora, dar uma dica para a turma do que... Cara, o que eu tenho para dizer, inclusive eu digo isso sempre para pessoas próximas de mim, eu acho que se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás dele. Independente se tem pessoas julgando, falando o contrário, ninguém vai fazer por você. As pessoas vão apontar e vão sempre recriminar, dizer que não é possível, sempre botar uma pedra no nosso caminho, mas quem sabe disso é a gente. Então, se nós colocarmos obstáculos na nossa mente com alguma coisa, a gente não vai chegar. É difícil ser positivo? É difícil. Mas a positividade, ela atrai coisas boas. Sim. Então, eu costumo dizer assim, nada vem do céu, a não ser a chuva. E mesmo assim, as pessoas continuam acreditando que as coisas vão cair de mão beijada. E não é assim, cara. Não é assim, a gente tem que correr atrás. Então, eu usei uma frase uma vez no vestiário que foi a seguinte: sem sacrifício não se tem a vitória. E eu acho que na vida é assim também, ou em qualquer outra profissão. Se você não se dedicar ao máximo para fazer aquilo que você quer fazer, cara, você vai ficar para trás. Porque tem outros que têm o mesmo desejo que você, ou mais, e o que ele vai sair ganhando de você em relação à vantagem vai ser a vontade. Então, cara, se dedicar, ser humilde, porque dessa vida a gente não leva nada, vai ficar tudo aí. Então, às vezes, a gente está por baixo, daqui a pouco a gente está por cima, depois vem por baixo, fica por baixo de novo. Mas a gente tem que ser humilde porque o cara que é humilde, ele não perde nada, muito pelo contrário. Ele consegue fazer com que as pessoas se aproximem dele, entendeu? Eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar para a galera aí que estiver me vendo. Muito massa. Muito massa. Você falou de uma coisa aí de pré-eleição. Tem alguma que você lembra que foi tipo, muito marcante, que você fala assim, porra, essa pré-eleição aqui mexeu? Porque deve ter várias. Tem várias, cara. Tem muitas. Mas assim, de lembrar da mais recente, foi da minha despedida no Atlético. Foi emocionante. Eu não conseguia nem falar. Tão emocionado. Eu sabia que era o último jogo da minha carreira. Talvez pode ser que seja, né? Não sei se eu vou encerrar minha carreira ainda ou não. Mas aí eu sabia que era o último jogo no Atlético. E, cara,
eu não conseguia falar, foi emocionante, geral, falando coisas positivas para mim, agradecendo, foi muito legal. Mas assim, falando em questão de emoção, em questão de motivação, teve vários jogos, principalmente quando era jogos de semifinal e final, esses jogos assim, cara, acontecia coisas que era de arrepiar, de treinador falar frases que a gente sabia que era para motivar, mas não tinha como você não se arrepiar e subir para o campo com muita vontade. E isso tem muito realmente, né, numa equipe de futebol. Então, a gente costuma dizer que às vezes o cara não tem o talento, mas se o cara tem força de vontade, tem motivação, ele consegue superar o talento. E o futebol hoje ele mostra muito isso. Tem muito jogador que é muito bom tecnicamente e não consegue jogar porque tem aquele que não é tão bom tecnicamente, é limitado, mas tem muito mais força de vontade do que aquele que só joga com a bola nos pés, entendeu? Sim. Você lembra de algum técnico que se destacava muito nessa hora? Cara, o Paulo Autuori era um cara muito inteligente para colocar as palavras dele em relação aos jogos. Até mesmo numa conversa individual, era um cara muito humano. A gente tinha o Muricy Ramalho também, que era um cara muito motivador. Era um cara que o tempo todo estava te cobrando. Ele pedia de você sempre o máximo nos treinamentos, para no jogo você se doar. Cara, Walter Mazzarri, na Itália, era um cara que ele tirava o melhor do jogador. Ele ajudava o jogador a melhorar. Isso aconteceu comigo. E eu posso falar assim, de camarote, porque ele foi um cara que mudou a minha vida na Inter de Milão. Depois da chegada desse cara, velho, eu dei um salto de produtividade muito grande. Ele me deu muita confiança, ele falou para mim coisas que eu precisava ouvir naquele momento. E tem certos treinadores que conseguem ter esse feeling de passar para o atleta aquilo que ele está precisando ouvir do momento. E esses caras aí que eu citei foram caras diferentes para mim na minha carreira. E você viu muita diferença do futebol nacional para quando você foi para a Europa? Esqueci de um cara que para mim foi crucial também, que foi o Adilson Batista na minha carreira no Cruzeiro. É um cara que quando ele chegou, ele me deu confiança, o Cruzeiro recontratou o Maurinho, que tinha sido campeão da Tríplice Coroa, e o cara me deu confiança, me bancou, mesmo que a torcida pedindo o Maurinho. Um cara que me deu confiança e falou que eu era o titular dele. E aí, cara, quando você tem a confiança do seu treinador, não tem jeito. Aí você faz o que quiser e as coisas vão dar certo, porque na sua cabeça você já está pensando que se acontecer de você errar, suas costas estão cobertas pelo cara que comanda. Muitas das vezes acontece de nós errarmos porque nós temos medo de errar. E aconteceu isso várias vezes comigo nos jogos. Eu deixava de fazer certas coisas com medo. Entendeu? Com medo de errar, a torcida vaiar. Isso no início para a carreira de um atleta jovem pesa demais, entendeu? Principalmente porque a torcida não quer saber. Vestiu a camisa, ele não quer saber se você tem 20, se você tem 30, se você tem 40. Você está vestindo a camisa do time do coração dele. Então ele esquece tudo naquele momento. Ele só foca no time. E ele não quer saber se você é menino que está subindo da base ou se você já é profissional renomado. Tá batendo do mesmo jeito. Tá batendo do mesmo jeito ou aplaudindo. Exatamente. No seu caso... No início foi bater. Foi bater. Apanhei muito. Mas foi bom. Ficou calejado. Fiquei calejado e graças a Deus, depois de um grande período, a torcida me vaiava e não acontecia nada. Na minha cabeça, né, falando. Porque o que atrapalha é o mental. Porque às vezes a torcida tá vaiando a gente fica com aquilo com medo de receber a bola. A gente não quer receber a bola porque sabe que na hora que a bola chegar a torcida vai vaiar. Isso pesou demais para mim no início. Mas eu continuei, cara, Isso deve ser complicado. Imagina 60 mil pessoas te vaiando. Às vezes você tá numa pelada, você já tá meio mal, você fica assim, vou imagina dar uma escondida aqui. A torcida aplaudindo, cantando, a hora que a bola vai chegar no seu pé, começa aquela vaia gigantesca no estádio. Aí é muito pesado. Tem que ter um mental... tem que ter um mental, cara. Mas isso tudo, cara, é trabalhado. Isso tudo é trabalhado ano após ano, a base vem te ajudando também. E aí é os jogos que vai te dar experiência e vai te calejando para você pegar essa bagagem para suportar esse tipo de coisa. Eu digo que aquele atleta que consegue absorver mais rápido esse tipo de pressão
mais rápido ele evolui. Eu acho que na vida em tudo, quanto mais rápido a gente evolui para todas as situações que aparecem, mais rápido a gente vai conseguir superar esses obstáculos, entendeu? Se a gente fica molenga, né, não sei o quê, cara, a vida vem e te engole. Infelizmente, o mundo aí fora, ele vem e bate com força. A gente tem que ficar esperto. Você comentou que está agora também gostando, começando a investir e tal. Você acha que essa parte do psicológico que você adquiriu como jogador ajuda muito? Com certeza. Eu estou fazendo curso de mercado financeiro, day trade para ser mais específico. E eu já falei isso com pessoas próximas de mim, que essa bagagem que eu consegui no futebol, de ter um mental, de saber que às vezes as coisas estão adversas e daqui a pouco pode ficar a favor, essa frieza que eu precisava ter no momento que a torcida estava me vaiando, não deixar a emoção, né, vir e me desestabilizar, com certeza nessa profissão de day trade me ajuda. Faz toda a diferença. Com certeza faz muita diferença. Faz muita diferença. Muito doido. E a única coisa que você descobriu assim depois que você parou de jogar que tá fazendo mais sentido assim profissionalmente? Cara, é igual eu disse, eu tô fazendo curso, né, de day trade, tô fazendo o curso da CBF, tô administrando algumas coisas que eu tenho e no momento eu venho fazendo essas 3 coisas aí, mas eu falei com meu irmão hoje, o futebol ele me deu uma experiência de vida que dinheiro no mundo pague. Porque tem muita gente que talvez não teve a oportunidade de viver o que eu vivi com relação à pressão, de estar passando situações de lesão gravíssimas, de ter que ficar parado 1 ano. Imagina você ter que ficar parado 1 ano sem fazer o que você gosta. É, complicado. Cara, é muito pesado, entendeu? Então, assim, você vê pessoas falando mal de você, é muito difícil. Ninguém gosta de receber crítica. Então, quando você se torna uma pessoa popular, e hoje em dia com as redes sociais aí isso se tornou cada vez mais palpável, vamos dizer assim, isso dói demais. Então, o que acontece? Quando o jogador ele joga bem, tá todo mundo mandando mensagem no Instagram, aplaudindo, mensagens positivas, mas quando o time joga mal e tem uma derrota ou você não vai bem no jogo, é só pedrada, cara, tem umas mensagens positivas, mas elas são poucas, porque aqueles que te aplaudiram, aqueles que te elogiaram naquele momento da derrota, eles estão cegos de raiva. Eles esquecem já que há uma semana atrás eles te aplaudiram. Então a gente costuma dizer que o futebol ele é céu e inferno, jogo após jogo. A gente jogou no domingo, fez um jogo bom, beleza. Na quarta-feira a gente perdeu, foi desclassificado. A gente já tá vivendo o inferno. É o caso do Flamengo que eu vejo, por exemplo. Perdeu ontem, a torcida já tá tipo, pô, o time tá na final da Libertadores. É isso aí, cara. É o céu e o inferno o tempo todo. Então, assim, o futebol é uma coisa, vamos dizer, gostosa de se ver, mas a gente costuma dizer que ele é ingrato. Ingrato. É bem... Você usa Twitter, não? Não tenho Twitter. Dizem que é o mais cruel. Onde a galera é o mais cruel. Eu não tenho Twitter. Eu e o Marco, a gente tem uma boate e aí a galera, os preços dos ingressos das festas iam subindo, a galera, pô, no Twitter ia falando, né? Pô, que isso, tá muito caro, não sei o que. A gente falou, vamos criar um Twitter lá agora pra gente se posicionar lá também, pra comunicar lá, avisar e tudo. E aí a gente fez isso. Infelizmente tudo tá subindo, né, cara, no Brasil. E lá é pequeno, é um 47 Club que chama, aqui na Avenida. Então lá cabem 250 pessoas. E aí, como agora a galera tá querendo muito sair e tal, quando você lança um evento, muita gente já tá esperando para comprar. Uhum. E aí realmente vira rápido, a galera fica louca. A galera fica louca. Tipo, porra, um ingresso em cada lote? Cara, mas é isso aí. É aquilo que eu disse, infelizmente, e aquele ditado é o mais certo. Que é aquele ditado assim, eu até usei ele ontem, quem acorda cedo bebe água limpa. Exatamente. Quem chegou primeiro vai pegar primeiro as melhores coisas. Infelizmente a vida é assim. Não tem lugar para todo mundo, não tem como. Tem quantos milhões de profissionais na sua área aí que estão desempregados porque de repente mandou o currículo primeiro.
Então, cara, eu imagino que vocês estão vivendo e entendo também a frustração das pessoas com relação a isso. É normal, às vezes a pessoa está esperando por aquele momento, mas às vezes ele estava agarrado no trabalho ou alguma outra coisa, na hora que ele foi ver já tinha esgotado. Então vocês vão ter que ter um psicológico muito bom para lidar com isso aí. Não é uma situação como a sua, por exemplo, 60 mil pessoas lá e tal, mas... Próximo. Mas vocês já estão vivendo aí, já estão vendo que a pressão ela existe, cara. Em todas as áreas ela vai existir. Com certeza. Existe. É diferente para todo mundo, mas realmente existe. Exatamente. Eventos também que a gente faz. Tem... Evento quando é maior, então não é uma Imagino. chatice. Caralho. Imagino. E um dos motivos também que eu venho fazendo o day trade, o mercado financeiro, é porque eu posso ter escolhas. Eu vou depender de mim mesmo. Assim, eu só dependo de mim para as coisas fluírem. Eu não preciso ficar dando explicação, eu não preciso ficar na mão de ninguém. Ninguém vai ficar... Você sente que você precisou disso depois do futebol, por ser tão coletivo assim, depender de tanta gente? Cara, não. Eu nunca gostei de depender de ninguém. Só que acaba que na vida a gente vai depender um do outro. A gente precisa de uma ajuda aqui, uma ajuda ali. A gente precisa ajudar as outras pessoas também. E eu sempre gostei do mercado financeiro. Então surgiu essa oportunidade através de um colega de estar fazendo esse curso. E aí eu aprendi o seguinte, sendo bem sucedido no day trade, eu tenho liberdade de tempo, eu tenho liberdade financeira e liberdade geográfica. Eu posso trabalhar da onde eu quiser, porque eu só preciso da internet. Então, assim, eu estou aqui hoje com vocês, amanhã eu pego o meu computador e a minha tela, eu vou para Nova York, por exemplo, eu posso operar de lá e fazer o meu dia ali. Sim. E daí no outro dia eu pego e vou para outra cidade e por aí vai indo. Sim. Então, assim, eu sei que tem muitos profissionais que pensam o seguinte: não aguento mais a minha empresa, quero abrir um negócio para mim. Não aguento mais trabalhar disso, quero fazer alguma coisa que eu não precise dar satisfação para o meu chefe. O day trade é isso. Só que você precisa estudar. E muito, porque é muito difícil. É bem complexo. Não foge muito do futebol, não, né? A concorrência é gigante também. Cara, não tem concorrência. No sentido do mercado, digamos assim. Não, na verdade, nós vamos ser sempre peixinhos pequenos e a gente tem que surfar a onda dos tubarões. Os bancos, eles vão ser sempre os maiores. E a gente tem que entender os pontos que eles querem levar o preço. E a gente tentar flutuar junto nisso. Não tem como brigar com eles. Os caras trabalham com bilhões e a gente está com muito pouco com relação àquilo ali. Sim. Então a gente tem que tentar surfar isso. Mas é eu comigo mesmo. Eu não preciso, vamos dizer, virar para alguém e falar: olha, eu estou chegando atrasado por isso, por isso, por isso. Eu posso começar a operar, o mercado abre às 9 e fecha às 5 ou às 6, se eu não me engano. Eu posso começar a operar 9h30, posso começar a operar às 10 horas, posso ir de 10 a meio-dia, de 9 a meio-dia. Então, é o que eu disse, é liberdade de tempo. É exatamente isso aí mesmo. Bom demais. Jonathan, muito obrigado, viu? Show, né? Agradecer demais, foi muito massa. É uma conversa que a turma já estava pedindo. Agradecer o Caio também, que fez essa ponte, o Túlio também, que fez lá de Ouro Branco lá. Túlio falava mandar um abraço pro Túlio. Túlio é seu fã, viu? O Túlio é uma pessoa maravilhosa. A gente conversa pouco aí porque o Instagram ele tá sempre cheio de mensagem, né? Mas a gente às vezes se encontra em Ouro Branco, a gente dá uma brincada. Tulião, tem que andar de bicicleta, hein, cara? Eu tô vendo aí você só bebendo cerveja, fazendo churrasco. A vida não é assim só isso não, valeu? Um abraço, Tulião, tamo junto, irmão. Balancear. Isso aí, valeu demais. Valeu, cara. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Foi um prazer enorme poder participar desse podcast aí com vocês. Espero que profissionalmente e na vida pessoal de vocês possam continuar trilhando esse caminho e cada ano que passa tendo cada vez mais sucesso. Deus abençoe vocês aí. Amém. Um abraço a todos os ouvintes demais. E as pessoas que acompanham vocês. Valeu demais. Até uma próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.